que tem nos dado força. Senhor, na hora que nós precisamos, o Senhor sempre foi o nosso socorro, a nossa ajuda, Senhor. Por isso, Pai, neste momento, nós entramos, Pai, em comunhão com a Tua Palavra, Pai. Queremos ouvir a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Pai, que onde tiver enfermidade, onde tiver espíritos contrários à Tua presença, onde tiver, Senhor, coisas ruins, sejam todas expulsas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que a Tua Palavra, Senhor, que podemos aprender mais de Ti. Queremos ter, Pai, a total e sincera, Senhor, palavra em nossos corações. Senhor Jesus Cristo, venha abençoar, Pai, o Teu vaso em Tuas mãos, Pai. Dê a Ele saúde, dê a Ele força, dê a Ele ousadia, Senhor. Que as mãos do Senhor possam estar com Ele, que Ele possa ser escondido atrás de vela, mas que a Tua presença, que a Tua glória de Shekinah possa invadir, Senhor, o coração e trazer a Tua palavra, Senhor. Que possamos ouvir a pura e genuína palavra do Senhor. Que possamos ouvir, Senhor, todas as benéficas do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, abençoe o Teu povo, ó Deus. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar.
20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica, crucifica. Só Deus e não mais. Deus, nós vamos orar. Oração. Rogamos a Ti nesta manhã. Dá-nos o contexto da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Baseado na mensagem da crueldade do pecado. Sobre o dia mais escuro da terra. O mais escuro de todos os dias. Ele sempre tem as suas maneiras, como esta é a nossa semana de ceia. Para começar a entrar nesse tipo de assunto, para prepararmos o nosso espírito para participarmos do pão e do vinho no domingo à noite. Domingo à noite nós vamos ter Santa Ceia. Ou pão e vinho. Na Santa Ceia nós temos todos os dias, todas as horas. Porque a Santa Ceia é a comunhão. Nós
temos que ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não só no momento do culto, quando viemos à igreja, mas nós temos que ter comunhão com o Senhor todo instante da nossa vida. Temos que estar em plena comunhão. Domingo próximo, vou estar saindo, se Deus assim permitir, na sexta-feira. Sexta-feira estarei com você em Conceição, sábado em Belo Horizonte e domingo nós temos ceia. Bem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem o irmão Gladson teve em um culto batismal, onde Deus acrescentou mais 4 aulas. Amém, Jesus. No reino do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 em Santa Luzia e 2 lá em Fluminense. E o trabalho em Fluminense. E o trabalho em Fluminense está começando a deslanchar. Creio que Deus vai nos dar uma congregação ali. Amém. Deus vai levantar um povo ali. Eu creio que ali é uma semente ali. Amém. Há muitas sementes ali. Como há em todos os lugares. Na verdade, o que falta são trabalhadores. Na verdade, o que está faltando são homens que vão trabalhar. E nós, homens, temos que nos preocupar em ganhar a alma. Porque nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser agraciados com a salvação, como Deus nos agraciou, e ficar somente para nós. Nós temos que anunciar. Pastor, mas a semana não pode pregar, não pode entregar um folheto. Você não pode pregar na igreja. Mas pode entregar um folheto, pode falar da palavra, da sua vizinha, do seu colega de trabalho, tiver uma oportunidade. Desde que não atrapalhe o seu trabalho, a empresa que você trabalha. Mas surgiu oportunidade, fale. Nós não podemos ser cristãos anônimos. Cristão anônimo. Talvez o vizinho do nosso lado não sabe que somos cristãos. Aí ele vai na nossa casa e ele vai com um comportamento esse que ele já é habituado a ter na casa dele. E ele chega na nossa casa também daquela forma, porque ele está habituado daquela maneira. Mas por que ele vai daquela maneira e comporta daquela maneira? Porque às vezes não sabe que nós é cristão. Eles acham que nós somos crentes, evangélicos. Mas o povo é de lá, é tudo evangélico. E como evangélicos para eles é qualquer tipo de pessoa, então ele vai. A mulher vai mal vestida, o homem vai mal vestido, chega sem camisa, com aquele barrigão cabeludo que entra para dentro de casa. A gente fica todo desajustado. O espírito da gente não combina com aquilo. A gente fica todo desajustado, até para chamar a atenção da pessoa. A gente fica caçando a válvula da vida aqui, até que você consegue tirar ele do funcionário e falar: mano,
olha, eu sou um cristão, se você puder não vir mais aqui, normalmente vestido, claro, deixa eu terminar a frase, né? Se você puder não vir mais aqui vestido desta maneira, porque nós temos um princípio cristão de não expor nossos corpos dessa forma. E eu gostaria, pela amizade que nós temos, pelo respeito que eu tenho por você, você por mim, que você não venha mais desta forma. Quando você vier, coloque uma roupa mais decente. Ah, mas eu não venho, eu te arrumo, eu te dou. Mas você, quando você vier, vista. E aí a pessoa fica até agradecido. Agora, por que a pessoa não se prepara para ir na nossa casa? Porque tem, às vezes, nós como evangélicos. E nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Nós lutamos com tudo que temos e aquilo que não temos, Deus completa em nós. Mas para sermos parecidos com Cristo. Não é? Já imaginou? Quer dizer, não dá nem para imaginar, né? Chegar no céu, os camaradas de caixão com a barriga, nunca viu tudo de fora. Sem camisa, aquela coisa toda esquisita. Não, na casa de Deus não é assim. E a nossa casa é casa de Deus. Amém. Não é só essa casa que é reservada para Deus. A nossa casa que moramos também é reservada para Deus. Amém. Nós temos que falar. Eu admiro a homens que estão lá, que eu admiro muito, não menosprezando nenhum, porque senão poderia causar uma grande injustiça. E eu não faria isso com nenhum de vocês. Todos vocês são amados, amados. Deus sabe. Mas tem pessoas que eu admiro. Um homem igual o Geraldinho, por exemplo. Igual o Luizinho. O Luizinho tem 7 anos. Ele é cristão. O Luizinho, ele não tem muito conhecimento. Não, ele não tem muito conhecimento. Ele veio da quadrangular. Inclusive a esposa dele é da quadrangular. Embora ela já está não só com o pé, mas já está quase mais da metade do corpo dentro da mensagem. Mas por que ela está com mais da metade do corpo dentro da mensagem? Por causa do testemunho dele. Ele não fala uma palavra com ela. Não fala. Aí você entende que a Escritura diz que um homem convertido faz com que a mulher se converta. E uma mulher convertida faz com que um homem se converta. É através do testemunho. Sem uma palavra. Eu já venho observando ele já há algum tempo. A mulher dele sai do trabalho 5h40. Ele sai 5 horas. Do trabalho dele, na portaria de onde ela sai, se você for a pé, você deve gastar 3 minutos. E ele vai de moto. Ele tem moto, ele vai de moto. Não faz, ele senta ali na moto. Não é para ele dar uma risadinha, não. Porque a empresa dá o passe no coletivo dela. É funcionário público. Dá o passe. Não é para economizar dinheiro. Mas ele fica ali, 40 minutos sentado no banquinho da moto, então debaixo
esperando da hora dela sair, ele põe ela na moto, leva pra casa, chega os dois, muita paciência. E ele fica aquela paciência. E ela, como dá quadrangular ainda, tem resquício denominacional, não tem assim aquele equilíbrio, aquela temperança, e às vezes ela é meia dura, mas eu suporto tudo isso, que eu sei que ela viaja. Eu sei que ela viaja. E aí nós observamos que às vezes nós, como cristãos, não temos paciência um com o outro. Ah, está demorando demais, eu vou embora. Às vezes eu vou me meter da parte atrás de mim. Nós vamos embora. Lá, mete o pé. A nossa tutora, ou o nosso companheiro, falta de equilíbrio espiritual. Mano, eu vou comprar uma carne de açúcar. Eu vou andando, viu? Vai embora. Você sabe que isso rompe um elo de companheirismo? Eu saí daqui ontem, esses dias, para ir para a Conceição. Eu voltaria segunda-feira. Eu tenho umas coisas para resolver lá. Mas chegando em Belo Horizonte, daqui a pouco nós vamos cantando. Chegando em Belo Horizonte, eu conversando com um braço, disse para ele: eu vou a Conceição e eu devo voltar só segunda-feira. E eu preciso do senhor lá em São Gonçalo, domingo à noite. Eu faz dias que não vou a Conceição. Vai fazer quase 5 meses. E os irmãos estão precisando de lá. Eu falo com eles quase todo dia. Mas eles estão precisando de mim. O certo é que aí ele falou assim para mim: pastor, eu vou. Com certeza. A fidelidade dele. Mas aí é onde entra o Espírito Santo no coração da pessoa. Você entender, a gente entender que a gente não pode abusar da fidelidade das pessoas, tirar proveito da fidelidade das pessoas. Aí depois que ele disse que ia, tudo, aí ele falou assim: eu vou para lá, mas a Marta vai lá para a Conceição. Ela tem uns parentes lá. E como ela tem uns parentes lá, ela quer passar esse feriado, aí ela vai ter férias só em julho, e é poucos dias também. E eu queria ver, eu vou mandar ela ir lá, certo? Eu vou mandar ela ir lá, e eu vou para São Gonçalo. Na hora meu coração, eu disse: eu não posso fazer isso com ele. Embora ele sendo um auxiliar, um ministro, sabe que às vezes a gente tem que renunciar à família cada hora. Mas eu falei: não, eu não posso fazer isso com ele. É um homem que tem caminhado comigo, tem lá deixado a família em casa, que às vezes não pode ir, o horário da irmã não combina com o horário dele, de sair da região que é longe. E o tempo que ela tem de ficar com ele, que é no final de semana, que é no feriado, não é justo separá-lo. Senão daqui a pouco eles vão estar em problema, porque o diabo vai encontrar uma válvula, vai entrar e vai arrumar.
assim nós vamos mudar as coisas. Eu falei, vamos mudar as coisas então. Falou, não, eu falei, não, vamos mudar as coisas. O senhor vai para a Conceição, a sua família, para a sua esposa. Tenha um bom tempo, a sua família lá. E eu vou para São Gonçalo. O moço já veio até aqui. Eu falei, eu volto. Eu volto. Mas a gente não pode romper as simples e pequenas coisas. Porque não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que rompem com a raiz. E quando rompe com a raiz, aí daqui a pouco o casal está no problema. O irmão está em problema, a irmã está em problema. Por quê? Por causa das pequenas coisas. E a gente, nós humanos, somos muito falhos. E demora a cair a ficha. Que é que nós estamos causando. As pequenas coisas estão causando dano nas pessoas. Por isso que é necessário o cristão ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Você está vendo, está percebendo ou não percebeu, a pessoa que está se sentindo mal com aquelas pequenas atitudes ou comportamento nosso, tem que ter o Espírito Santo e equilíbrio, não para brigar ou discutir, mas para chegar no irmão, irmão. Eu ficava chateado com o irmão. Eu ficava isso, o senhor tem feito isso, até o pastor tem falado isso, o senhor tem feito isso, e isso vem me chatear um pouco. Meu irmão, me perdoe, eu vou me corrigir nesse sentido. Não vou fazer isso, sabe? E se eu fizer, meu irmão, me advirtam, me perdoe. Porque não adianta nós dizer que não faz, porque não faz. Não faz. Já que os que só nós dizer que não faz, nós já estamos mentindo. Então nós fazemos. Nós perdemos essas falhas. Então são as pequenas coisas que causam danos. Então, aparentemente, qual é o problema que tinha a irmã ir sozinha para Conceição e ele ter vindo para cá? Nenhum. Aparentemente nenhum. Mas e quando ela chegasse lá com a família dela? Poderia surgir perguntas dentro da família dela em relação a ela que ela não teria como explicar, porque são pessoas incrédulas. Não vai entender que o irmão está a serviço de Deus. É perigoso jogar na cara dela e dizer, mas que crente, que cristão é esse que é seu esposo que nunca está com você? Nem para um feriado, ele não tem folga para nada? Não, mas não vai acreditar, Deus é muito mais. Surge afirmações, tipo de questionamento que deixaria muito constrangido. E é nesse momento que o diabo é covarde, é nesse momento em que válvulas são abertas para o inimigo entrar e começar a destruir um ministério que está começando, tão maravilhoso como é o Ministério do Mundiais, viu? E muitos outros ministérios. Tem ministérios aí que estão se arrastando por causa do casamento. Estão se arrastando por causa do casamento. Tem muitas esposas de ministros aí que
estão suportando o ministro, não é por causa dele, é por causa do dinheiro que sai da igreja. Mas o casamento já foi por água abaixo faz tempo. Por causa do quê? Prudência. A Bíblia manda nós ser sim mansos no casamento. Simples e manso, mas prudente como uma serpente. Prudente como uma serpente para quê? Para desviar das astutas da serpente. Porque nós sendo mansos, nós somos igual a Cristo, porque o Espírito Santo é manso. E juntando o Espírito Santo com a prudência, nós conseguimos desviar da serpente. Porque senão nós não desviamos. Aí formam-se ministérios completamente deficientes. Porque o profeta diz, quando Deus chama um homem, Deus também chama a esposa. Isso é um nombrando aqui. Quando Deus chama um homem, Deus chama a esposa junto. Falando em relação ao ministério. Você já imaginou se a Dona Maria aqui, a Irmã Maria, né? Se a Irmã Maria não fosse uma companheira, Deus não tivesse chamado ela para o ministério de Deus? Que tipo de pastor eu seria? Qual é o tipo de conselho matrimonial, de boa convivência eu poderia dar a vocês? Se a minha vida com ela fosse um inferno, vai ter uma força de expressão. Mas se a minha vida matrimonial com ela fosse um verdadeiro caos, o que eu poderia dizer a você? O que eu poderia ensinar a você? Por isso que a Bíblia diz que um ministro, ele tem que ter os seus filhos sobre a sujeição da palavra, viu? Para ele poder ensinar os seus. Se ele não tiver os seus filhos, enquanto solteiro, enquanto jovem, ou enquanto criança, em sujeição à palavra, ele não pode ensinar. Como é que um moço que nunca teve uma filha mulher, não estou dizendo isso como regra básica, mas nunca casou uma filha mulher, pode te dar uma orientação de casamento de mulher, de filha mulher. Ele não faz, só vai casar sua filha agora, né? Olha, a senhora vai sofrer porque é isso. Não, o senhor já casou alguma, pastor? Não, eu casei como? Então não tem nada a ver uma experiência com a outra. Não tem nada a ver o sapato com a botina. Né? Ou seja, o sapato com a luva. Não tem nada a ver. Faz parte do corpo, faz, mas um morre, o outro é outro. Uma experiência é uma e a outra é outra. Então são coisas que a gente precisa analisar, avaliar, pôr na balança, saber que tudo isso faz parte de uma boa convivência, de um alicerce. Por isso que eu nunca creio e não desisto de crer em um casamento destruído. Quando se tem uma coisa chamada amor. Mas pastor, pode um casamento que tem amor se destruir? Pode. Claro que pode. Ou não sabeis vós que o amor vira ódio? Ou não sabeis vós que o amor acaba? Amor humano, entende o que eu estou dizendo? Amor terreno. Não estou usando amor de Cristo, não. Nós não estamos falando nada de espiritual. Estamos falando das coisas assim. O amor vira ódio. Vira não, pastor. Então por que muitos cortam minha empregada, se põe na mala e leva embora e diz que ama? Por que muitos amarram o outro,
frita e leva. É o diabo. É o diabo que entrou na palavra chamada amor. E acabou o sentimento. Quando acaba o sentimento humano, a coisa fica totalmente fora do controle. Porque quando se encerra o amor, se encerra o respeito, se encerra o diálogo, se encerra o companheirismo, se encerra tudo. E quando se encerra, e essas coisas são alicerces, são a base do casamento. Essas coisas. E quando se tem um casamento, não se tem uma base, cai exatamente onde Jesus disse assim: ele edificou sobre a areia. Por isso que veio a tempestade e derrubou. Por isso que veio as ondas, corroeu e acabou. E quando é edificado sobre a rocha, pode vir os problemas. Mas você se une ao seu companheiro ali, se torna um com ele, não cai mais aqui. Amém. Pode vir o problema que vier, pode vir a luta que vier, mas se unir um ao outro, não se corrói, não se derruba, não se acaba e não se destrói. Mas se não tem essa base, se essa base ou um casamento foi instituído fora dessa base, irmãos, é problema. E hoje que somos cristãos, mesmo que este casamento tenha sido feito fora dessa base, hoje com o Espírito Santo, nós podemos colocar nessa base. Mas faz muitos anos, pastor, mas o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei as suas feridas. Amém. Deus coloca o tijolo, Deus coloca o concreto, Deus coloca a ferragem, amém. Deus coloca de novo a licença naquele casamento. Você ama o fulano, irmão? A fulana, irmão? Amo, pastor. Então por que você está deixando o alicerce do seu casamento ser corroído? Mas é o temperamento. Não é o temperamento dela. É falta de Espírito Santo entre vocês dois. É falta de união. É falta de companheirismo. É falta de se juntar aí, ó, e dizer: não, nós não vai ser destruído. Não vamos deixar o cara destruir, não. Chega. Você não acha que nós já sofremos demais? Não está, não, gente. Tá? E aí nós possamos, então, reedificar a nossa relação. Reedificar o nosso casamento. Mas é necessário Deus entrar em cena. Nós vamos colocar Deus em cena primeiro, mas não consegue. E um casamento sem alicerce, irmão, é terrível. Que Deus nunca nos deixa chegar neste ponto. Mas um casamento sem alicerce, observem os filhos. Observem os filhos quando ficam maduros e têm os seus próprios entendimentos. Chega na FEBEM, São Paulo é FEBEM, eu não sei como é que é FEBEM. Chega em FEBEM e chama um por um daqueles moços que estão ali dentro. Chama um por um deles e tem uma audiência tocando no profundo do espírito deles. Não é arrancando daqui, não. Arrancando daqui deles.
Pastor, mas eles estão lá e não tem nem isso. Claro que tem, meu. Eles estão vivos. Vai, arranca o contexto da vida dele. Não arranca o texto, não. O texto basta ser lá no delegado, no juiz, para dar a ficha desse moço aqui. Ele te passa a ficha da vida dele. Tem uns que tem 20 metros. Passa a vida dele todinho. Não estou dizendo com isso que o delinquente tem direito de ser delinquente porque não tem uma estrutura familiar. Não é isso. Ele não tem direito nenhum de ser. Não é isso. O que eu estou mostrando para os irmãos é que verifique o contexto da vida de cada um daqueles cidadãos, daqueles delinquentes, daqueles menores infratores que estão ali. Verifica quem são seus pais, verificam quem são suas mães, verificam quem são seus avós, verificam a estrutura familiar que eles têm. Verificam o lar que eles teve, verificam que os pais às vezes teve condição de dar para o filho e não deu, aí o traficante deu, e aí muitos pais, muita mãe dizem: eu perdi meu filho para o traficante. Perdeu porque você quis. Porque se tivesse Espírito Santo, Deus dava sabedoria. Se tivesse ensinado o caminho que ele deveria andar, ele não estaria hoje na delinquência que está. Pastor, então por que a cadeia está cheia de pessoas adultas, já velhas, que cometeu? Verifica o seu contexto primeiro. Cada vida tem um contexto. A minha vida tem um contexto, irmão. Eu não nasci pastor. Não, eu não nasci cristão. Nasci nem no berço cristão. Eu não nasci porque meus pais não eram cristãos quando eu nasci. E você também. Sua vida também tem um contexto. Sua vida não tem só um texto, não. Depois que você levantou as mãos e diz: eu aceito essa mensagem, ou aceito o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da minha vida. Não, volta um pouco a sua vida, na sua consciência, na minha consciência, e verifica o contexto da nossa vida. Você vai verificar e chegar a uma conclusão do contexto da sua vida, que você vai dizer assim: eu tenho razão de ser assim. Porque olha o lar que eu fui gerado. Olha a atmosfera dos meus pais. Olha a atmosfera dos meus avós. Eu apanhava para rezar com Deus, eu apanhava para estar no centro de macumba, eu apanhava por isso e por aquilo. Olha o contexto da vida da pessoa. Mas o principal contexto, que é a vivência da palavra, a aplicação da palavra no coração, normalmente, quase que 99%. Houve uma estimativa, uma pesquisa, melhor dizendo, de que 75% dos presidiários eram ou foi filhos de evangélicos ou era ex-evangélicos. Mas daqueles 75%, eu creio que não tem 2% ali que seriam verdadeiramente cristãos. Não tinha pastor, tinha igreja para ir, e um papagaio lá em cima, mas não tinha pastor. Por isso que às vezes você pode até se irritar comigo, mas eu nunca desistirei da sua alma. Amém? Por mais que você se irrite comigo, eu não desisto da sua alma. Eu sei o quão preciosa é a sua alma para Deus. Amém? O pastor já enfiando a colher de pau muito na minha vida. Não me interessa o que você pensa. Eu sou pastor. Mas se você quiser um papagaio,
ali na esquina tem um. Mas pastor é aquele que Deus colocou para apacentar a sua vida. Amém. Para te orientar em tudo que você vai fazer. Amém, Jesus. Para ajudar a colocar uma pedrinha, um tijolo, uma edificação ali. Para quê? Para reforçar o alicerce da sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Isso é um verdadeiro pastor. Glória a Deus. E nós lutamos. Me preste aí, filha, essa mensagem. Abraão e suas sementes depois dele. Quem já deu? Vai lembrar disso que eu vou ler agora. Olha aqui, ó. Quando o irmão Carlson acabou de fazer a afirmação do que estes ministérios e que eles têm que passar para ter ministérios como verdadeiros. Parágrafo 2. O irmão José e meu pé ao meu lado, e ele diz: bem, se você não é um soldado, você não é atingido. Ele já tocou para nós. Mas olha aqui, todo ministério verdadeiro, todo ministério verdadeiro, ele tem que passar por algumas fases necessárias, porque o povo tem necessidade. E Deus coloca um homem não é para atender as suas necessidades, mas para atender a necessidade do povo. É verdade. Ó Deus, se Deus não fosse meu pastor, se eu não tivesse um profeta como pastor, que seria de mim? Por que a denominação tem um pastor presidente? Entre aspas. Porque os pastores precisam de um pastor. Mas por que nós não temos pastor presidente? Mas nós temos um profeta presidente. Aleluia. O profeta que nos ensina. Ensina o quê? Os pastores a como ser verdadeiro. Para quê? Para ensinar as ovelhas a serem verdadeiras. Ensinar a maneira da igreja a ser verdadeira. Ensinar a verdade para as ovelhas. Se você não é um soldado, você não é atingido. Então pensei que isso foi muito bem colocado. Isso é correto. E conforme as batalhas aumentam, ora, você se torna um verdadeiro alvo. Que batalhas são essas? Conforme os ventos, nós estamos falando de matrimônio, conforme os ventos sopram, seu casamento, você pensa que o diabo não está de olho nele? Você pensa que o diabo não está de olho na sua vida, irmão? Pensemos que o diabo não está de olho no nosso casamento, na nossa vida, no nosso matrimônio. Está. Oh, graças a Deus eu não sou casado. Não é casado? Mas você pensa que o diabo não está de olho em você? Oh, glória a Deus! Pensa que o diabo não está de olho para te pôr na hora? Cai nele, você vê. Que Deus te livra. Amém. Que Deus nos livra. Ele empurra cada pedra bonita, se parece, dá um encaixe certinho nesse cima, vai dizer. Vai. Sonha aquela pedra ali. Tenta edificar alguma coisa em cima daquilo ali, você vai ver o sulapo que você vai tomar. Vai tomar uma rasteira que você perde até o rumo. Por isso que nós não devemos fazer nada sem oração.
Então há apenas uma coisa a fazer: colocar toda a armadura da fé. Oh Deus! Coloque toda a palavra no casamento, toda a armadura da fé, permanecer fiel a Deus e marchar adiante. Vai parar para olhar na pedra da esquerda, aquela pedra bonita que vai servir. Mas que pedra, ela tem até uma casa, e eu não vou precisar nem pagar aluguel. Olha, tem tudo pronto, tem tudo. Não olhe para isso, olha para a palavra. O homem ou a mulher, mas tem todo o conforto para me dar. E está quebrando a palavra. Pula fora desse conforto. Isso não é conforto, não. Não é todo conforto que vem de Deus. Deus não conforta ninguém. Quem vem para a palavra de Deus, para esta mensagem, pensando em conforto, aqui na terra está totalmente perdido. Aqui não tem conforto, aqui tem aflições. Isso é tudo. O exército de Deus não bate em retirada. Ele avança. Muitos deles caem no caminho, caem mesmo no braço. E começa isso, aquilo, aquilo, e é mesmo. Mas que homem bonito, que mulher bonita dos olhos verdes, que homem maravilhoso, mas que coisa chique. Sabe que se eu aplicar esse método no meu casamento, deu certo e vai dar certo, porque deu o casamento da Raimunda? Nós temos um método para o nosso casamento, e o método para o nosso casamento é a palavra. Deu certo a Raimunda, porque quem sabe a Raimunda não é uma eleita, você é eleito, Deus trata diferente comigo, Deus trata diferente com você. Por que você não é igual o Chiquinho? O Chiquinho é eleito, eu sou. Amém. Eu tenho um método, né, irmão? Nós temos um método, e o nosso método é a palavra. Não tem nada de Chiquinho. Eu tenho com Deus. Amém. A base é Deus. Mas o exército de Deus marcha adiante. Estamos seguindo em frente e sempre. Amém. Nós não paramos. Se você ou eu parar, nós estamos completamente perdidos. O que é parar, pastor? Eu não sei por que Deus não está deixando entrar na mensagem, está insistindo em parar mesmo. O que é estar marchando sempre? Casamento, matrimônio é uma edificação. Uma edificação nunca termina, gente. Pastor, eu já vi tanta casa pronta. Pois eu não dou 6 meses para a mulher estar arrancando a porta de um lugar, falando para outro, o homem tirando o telhado e trocando a telha. Não termina! Se terminar, sucateia! Deixa uma construção novíssima! Ali termina, pinta ela bonitinho, deixa ela bonitinho e entra pra dentro e esquece! Daqui a pouco tem uma infiltração ali, você não tira. Daqui a pouco uma telha quebra, você não tira. Começa a vazar na laje. Daqui a pouco sua casa está sucateada. Não vale mais nada. É verdade. A construção é nova, Foi feita há pouco tempo, foi. Mas o uso contínuo dela deteriorou ela. Oh Deus, ajuda-nos. E uma relação a dois é uso contínuo. É verdade. É o homem usando a mulher e a mulher usando o homem. É os filhos usando o pai e os pais usando o filho.
parede escorada com pontalete daqui, é porta amarrada com arame tá lá, é a dobradiça que quebrou e está amarrada com arame. Que é isso, pastor? Já tem que levanta, já não consegue dar bom dia para a esposa mais, vai deitar, não consegue dar boa noite mais, vai tomar café, não consegue sentar na mesma mesa. São as dobradiças, são as maçanetas que vão dando problemas. E quanto mais problema, mais dificuldade, mais sucateira. Em casamento sucateado, meu irmão, eu penso que a pior desgraça na vida de um cristão é um casamento sucateado. Impede a pessoa de ser espiritual. Sabia? Porque o próprio Lombrana diz, a própria Bíblia diz, o pecado faz a separação entre vós e o vosso Deus. Deus não vem para comprar sucata, Deus vem para edificar, reconstruir. Quando Elias foi fazer um teste final com os profetas de Baal, o que Deus colocou no coração de Elias? Terminar de quebrar o altar? Vou quebrar o altar aqui para consertar melhor. Não. Edifique. Amém. Edifique o altar, Elias, para depois eu descer. Aleluia. Glória a Deus. Edifique o casamento. Tem filhos do tamanho do irmão Miguel aí, do tamanho da irmã Lidiana, que enche o pai de pancada, enche a mãe de pancada, porque vê os dois trocar pancada de diabo. Se não puder dar pancada, morte, dá coisa, faz qualquer coisa, mas tem que fazer. Agora, quando esse jovem crescer e se enamorar de uma mulher ou de uma moça, eu espero que seja uma moça, que ele cresça na doutrina do Evangelho. Quando ele se enamorar com uma moça, que tipo de sentimento ele vai levar para dentro do casamento dele? Você igual minha mãe. Você igual meu pai. Conheço uma mãe que põe até cadeado na geladeira e cadeado nas portas dos armários para os filhos não comer o que tem em casa enquanto é não chegar, de tanta autoritária que ela é dentro de casa. E tem filha mocinha. Olha que essa filha mocinha casar, o que ela vai fazer? É o primeiro choque que vai acontecer, porque se ela casar com um moço cheio do Espírito Santo, ele vai olhar e dizer, que é isso? Que é isso? Não, eu tranquei pra você não comer o biscoito com parasiana. O quê? Não, eu tranquei pra você não comer o leite condensado. E comer. Que diabo é isso? E assim, eu tenho certeza que a senhora, por muitas das vezes, quis fazer lá o seu bolo, ou seja lá o que fosse, que a senhora precisava.
uma corredora na geladeira do armário. Descer primeiro, minha mãe está indicando essa vida para mim. Meu pai não quer deixar eu comer. Por que será? Não estou dizendo com isso, presta atenção, não estou dizendo com isso que aí é um outro extremo, por isso que o profeta disse que a noiva, ela caminha no centro da palavra, no centro da palavra, ela não caminha nem para um extremo nem para o outro, ela caminha no centro da palavra. Não estou dizendo com isso que você deve chegar no mercado e pegar um pacote de biscoito de 5 quilos e abrir um para cada um e deixar eles fazer aquela lambança. Não é nada disso. Nada disso. Vamos uma criança vai comer 5 quilos de biscoito. Mas saber, filho, olha, tardinho, hora que tiver fome, pode pegar e comer, mas não é para estragar, não é para desperdiçar. Pode comer, filho, na hora certa, não come quando estiver próximo ao almoço. Se você comer na hora do almoço, você não vai ter fome na hora de comer o prato principal, que é o almoço, que é isso que te faz dar saúde e faz ficar forte. Então não faça isso. E as crianças entenderam. Mas tem pai que chega no mercado e enche o moleque, dá uma barra de chocolate de 3 quilos para ele. E só porque ele gosta, ele senta lá e come tudinho, come mais um saco de biscoito de 2 quilos. Aí a mãe terminou o almoço, mesmo um saco, eu não quero não, mãe. Mas claro que não quer. Nem eu queria, nem eu que sou guloso, não queria. Guloso não, né? É uma expressão boa. Mas nem eu que como bastante, não queria. Né, irmão? Nós comemos pão bengala com presunto e mortadela. Só conhece pão bengala, né? O pão bengala, faltando ali uns 10 minutinhos para o almoço, como é que ela vai almoçar depois? Não tem jeito. Então tudo tem que ter uma centralidade. Porque se nós não tivermos essa centralidade, quando nós deixarmos esse espírito tomar nossas crianças, você sabe que espírito que é que entrou no nosso lar? Chama-se espírito do devorador. Espírito do devorador. Sabe por quê? Porque depois, quando chegar lá pela quase a metade do mês, começa a faltar o biscoito para as crianças. Começa a faltar o biscoito para as crianças. Por que começa a faltar o biscoito para as crianças? Porque na hora que comprou tudo e estava tudo ali, deu para comer de qualquer jeito. Você chega lá, a mãe está varrendo aquele tudo de biscoito quebrado assim, por o pai pegando um cavalo e jogando no lixo. É o devorador aquilo. Ele não consegue roubar o seu dinheiro, o seu suor de outra forma, através de remédio, através de doença, porque ele te rouba de todas as maneiras, ele tenta roubar. Então, quando ele não consegue roubar dessa maneira, ele rouba de outro. Ele usa outra técnica, ele usa outra forma do que de consumir. É a mesma coisa que o espírito de consumismo. Eu tenho 10 toalhas dessa aqui, aí eu tenho um dinheiro no bolso, eu não posso ver uma outra toalha dessa que eu vou comprar. Se eu já tenho 10, para que eu vou comprar mais um? Espírito de consumismo. Espera acabar pelo menos 8 para comprar mais duas, se tiver necessidade. Porque tem uma cara só para limpar e uma boca só para limpar, precisar de 8 para quê? Então tudo tem a centralidade. A igreja eleita que tem o Espírito Santo, ele caminha no centro da palavra. A Bíblia, você pensa que se Deus não se importasse
ir varrer aquele monte de biscoito e pegar capaz de lixo e jogar no lixo, ou esbanjar, Deus não tinha largado os 12 cestos lá no chão? Tinha ou não tinha? Mas ele não deixou. Graças a Deus. Ele falou: juntar todos os pedaços. Amém? Junta toda a sobra. Junta toda a sobra e guarda. A Bíblia diz que o que juntou foi mais do que ele multiplicou. Porque sobrou 12 cestos. Você viu que se Deus deixasse, o devorador ali tinha desperdiçado 12 cestos. Aí a pessoa às vezes não entende porque o salário nunca dá, aí começa a reclamar da empresa, começa a reclamar do patrão: eu estou ganhando muito pouco, a Dilma está dando um salário de fome para nós. Mas vai, quer o quê? Deixa o devorador destruir, deixa o devorador roubar. Eu nunca sou para mim entregar o dízimo, mas não sobra mesmo, o devorador está lá marrendo. O devorador está lá varrendo e jogando no lixo. Passa dificuldade, hoje está bem, que amanhã está em dificuldade. Falando nisso, eu fui almoçar na casa dos meus filhos. Mas foi relaxismo meu. Foi relaxismo meu. E agora eu tenho arroz lá em casa. Eu falei: então vamos comer na casa dos filhos. Isso que é bom ter filho. Mas isso não é o devorador. Graças a Deus não é o devorador. Foi relaxismo meu por falta de tempo de ir no mercado. Mas graças a Deus ontem na noite já colocou tudo mal. Então, o fato é que muitas das vezes a gente descuida. A gente pensa que o devorador vem só de uma forma, e não é. Ele vem de muitas maneiras. Aquela torneira sua lá, meu irmão, na frente do seu jardim, já tampou, já acabou com ela? Acaba com aquilo ali. Aquilo ali é um devorador trabalhando. Está calor? Tá. Então pega a criança e dá um banho. Terminou, pronto, dá um acabou. Se não, abre a torneira ali, fica 3, 4 horas debaixo da torneira que a mangueira tomando banho. E o relógio está. Você pensa que a copada vai te perdoar por causa disso? Pensa que quando chegar no final do mês a copada vai bater na sua batadinha. É porque ele é cristão e o guri está com muito calor. Muito calor é o devorador que a mãozona no bolso. O devorador que a mãozona no bolso. Casa que tem idoso, tem que tomar muito cuidado. Idoso tem a mente fraca, devido tempo. Eu estive com meu pai um bocado de tempo, 3 meses em casa, morando comigo. Eu orientei minha família. Tiago Baixinho morava com outros, não, era casado. Estava morando fora. Mas eu orientei a Fabiana e minha esposa. Eu falei: ó, hora que vai sair do banheiro, vocês podem ir lá. E se eu estiver em casa, deixa que eu vou. Mas se eu não tiver, vocês podem ir lá. Ele largou a luz acesa e largou a torneira ligada. Pode ir lá. Ou então, normalmente esquece da piscada. Mas olha, ele não podia contar de 0 a 3. Quando ele saía, você entrava no banheiro, estava a torneira. Show! Aí ele fechava a torneira. Ele não fala nada, só fecha a torneira. Ele não gosta o idoso não gosta de ser corrigido, ele tem que saber corrigir. Se não souber corrigir eles se agitam. Se agitam, tem um infarto e acaba morrendo. Gente velho e gente gorda é um problema você fazer raiva nisso. É, Mujado?
Eu vi uma frase na traseira de um carro, estava escrito: não quer? Não me faça raiva, não faça raiva. Gordo morre fácil. Eu falei: morre mesmo. Gordo morre fácil. Então, o idoso também tem que saber chamar a atenção dele na hora certa. E eu fiz isso com ele várias vezes. Mas vem cá ver um negócio no banheiro aqui, para o senhor ver como é que esse azulejo tá bom. Eu fiz isso com ele. Pode esse azulejo comigo. Ele olhou com o óculos na ponta do nariz e falou: mas não tá brilhando a torneira, e ele nem se tocou. Aí eu falei: olha que pia, combina certinho com o azulejo, né? Eu falei: combina, mas tá tudo bonito. Essa casa aqui tá boa. E saiu lá fora. Aí eu fui fechar a torneira, ele não captou. Mas é isso. Ela tem que fazer perigoso também, que o evangelista fecha a água e a mulher tem que ir lá na casa do vizinho buscar o chuveiro. Mas ele esquece de dizer. Às vezes não é tão idoso. Às vezes não é tão idoso. É isso que eu estou falando. Às vezes é a pedra que já foi colocada no alicerce. Colocou a pedra e não colocou a massa. Aí ele fala assim: pois agora eu vou colocar a massa. Você colocou a pedra, né? Então agora deixa que a massa eu coloco. Ele não, às vezes a pessoa não tem aquele equilíbrio de sentar e dizer: escuta, você colocou a pedra, mas você não colocou a massa. Vamos colocar massa? Pastor, não fala em parábola, não, tá bom, então eu vou falar bem abertamente. Às vezes a esposa faz algo que fere o marido, algo assim, pequenininho demais. Mas não se esqueça, é um grãozinho de areia que saiu. Para ela ou para ele, não significa nada. Mas dentro de nós ainda tem um espírito de vingança. Tem uma natureza vingativa. E quando a pessoa não tem um Espírito Santo, aí eu te pego. Às vezes você bater água na mão o dia todo. Ele vai lá sem falar nada e fecha bem duro mesmo, que a mulher mais fraca não tem nem como abrir. Se precisar, ainda tira a chave, pega a chave de fenda e tira aquele pelota que fica fácil de abrir. Ela corta, eu quero ver na abrir. A mulher olha e fala: o que foi? E como o espírito vingativo está no ser humano, aí ela começa a bater água nas costas o dia todo. Aí foi um secretário que falou: sabe o que isso é hoje aqui? Mas é mesmo, então nós vamos ter que falar para o vizinho, o dono da casa, ou arrumar um pedreiro, um encanador para trocar. Ele fala: não, amanhã eu vou ver se eu consigo isso aqui. Aí quando a pessoa deita e vai dormir, vai lá parafusa a água. Ah, você pagou nada. É o espírito vingativo que ainda está na natureza humana. Espírito vingativo que ainda impera na natureza humana. Irmãos, repreender é fácil. Mas como que é fácil de chamar atenção? Mas como que é difícil receber uma repreensão? Quando nós vamos receber uma repreensão, todos os nossos neurônios se afloram. Nós até compreendemos que isso é errado, mas nós nunca deixamos de dar uma.
natureza humana. Por isso que Paulo diz, olha, não deixe que a sua humanidade aflore na sua pele. Em outras palavras, claro. Não deixe que o nosso lado humano saia para fora. Se o nosso lado humano sair para fora, nós estamos tentados, mesmo estando errado. Quem conhece represa, onde eles criam tambaqui, que é um cruzamento do pacu com o tambaqui, que é um peixe da região do norte. E eles fazem aquele cruzamento. E ali sai o tambacu, que é o tambaqui, que é um bem grandão, assim, que dá quase 2 tamanhos do pacu grande. Bem grande. Só que eles são reproduzidos com óvulos de piranha. Quando a água, eles são reproduzidos em tanques menores. Quando o oxigênio da água está muito pouco, eles têm que tirar, tira aquelas piranhas, transporta para outro tanque maior, para deixar os óvulos sobreviver. E senão elas comem os óvulos. Não bobeira. Olha que é para salvar a vida das piranhas que eles fazem isso. Mas você precisa de ver como que elas dão dentada uma na outra quando estão tirando ela da água para jogar em outra água onde vai ser vida para ela. É benefício, mas causa uma revolta. Mas é a natureza da piranha. Nós temos a natureza pior. Tem ou não tem? A Bíblia não diz que não tem. Que até a nossa língua é veneno peçonhento, veneno de cobra. Pior. Então, mesmo que é para fazer o bem, mas uma repressão, causa revolta. Entendeu? E a gente sempre quer justificar uma repressão. Você já observou isso? Eu vou embora, viu? Mas não diz que eu estou feliz com você, não. Deus te abençoe, pastor. Se eu puder dar a você. Mas lá dentro, a pastor foi forte demais. Pastor foi forte demais para estar falando essas coisas. Não precisava disso. Sabe que um irmão precioso veio me perguntar, falou assim, pastor, mas nós ainda tem, nós somos uma igreja tão pequena, nós ainda tem isso no nosso meio. Falei, irmão, tem coisa que você não imagina e eu não posso te falar. E eu dou graças a Deus por isso. Amém. Por que o senhor dá graças a Deus por isso, pastor? Porque este profeta disse que a igreja que não tem problema, o diabo mora no porão dela. Amém. E eu não quero que o diabo more no porão desta igreja. Satanás aqui é para fora, é rua. Aleluia. Glória a Deus. Seja da minha vida, seja da vida da minha esposa, dos meus filhos, porque aqui eu não tenho parente. Amém. Aqui eu não tenho parente, eu não tenho esposa, eu não tenho irmão, não tenho nada. Aqui eu tenho almas. Almas. E eu não vou comprometer minha alma por causa dela. Se ela errar, eu arretalho, como o profeta diz, arretalho em pedaços. Comando direito. Amém. Age direito. Comporte direito. Que eu dou uma palavra e retalho mesmo. Porque aqui eu tenho alma, eu tenho que prestar conta da alma dela. Lá eu não vou chegar, pegar na mão dela e dizer, não, senhor, é minha esposa, deixa ela entrar comigo. Não! Não. Aí eu tenho almas para apresentar a Deus. Amém.
cuidar da alma dela, como cuido da alma de todos vocês. Amém. Mas de que maneira, pastor? Deus da palavra. Amém. Mas sério, pastor, sério. A própria Bíblia diz que a repreensão de início parece que é ruim, mas depois a gente vê que é de benefício. Amém. É verdade. De benefício. Mas por que a Bíblia diz que a princípio parece que é ruim? Por causa da nossa natureza humana. Por causa da nossa humanidade. Coisa que Jesus não teve contra seus algozes. Seus algozes bateram nele e diz assim: dá outra paz. Ah, se é que não. Salmos 22. Fez o que bem quis ver. Ele olhou e falou: Pai, perdoe. E ali ele estava na humanidade dele. Ali ele não estava como Deus, não. Ali era o lado humano. Ali era a carne humana. Ali toda a humanidade estava ali. Todo que possa ser homem estava ali em Jesus naquela hora. Por que você acha que ele disse assim: Deus meu? Ou ele estava brincando? Estava não. Ele olhou e disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava toda a humanidade de Deus. Amém, Jesus. E ele suportou sem ter reação. Isaías 53, a Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Mas se é nós, irmão, não precisava nem um milésimo daquilo ali. Bastava alguma palavra forte. Olha a minha reação, olha a sua reação, com algumas palavras fortes que vai contra a nossa natureza. Desce nós, absolve aquilo. Sem dar o troco. Sem dar o troco assim, sem brigar com a nossa própria consciência. Eu já não estou dizendo nem sem brigar com o outro, sem brigar com a nossa própria consciência. Vê se não tem na nossa consciência que agora, se nós não estamos lutando contra a nossa própria consciência para absorver o que Deus está falando conosco nesta manhã. Oh, Senhor Jesus. Está uma batalha travada aqui agora entre Deus e Satanás. Glória. Deus querendo fazer a palavra descer no nosso coração para a transformação de vida e o diabo dizendo: rebelde, isso não é verdade a seu respeito. E uma coisa é certa: nem sempre o diabo está errado com você. Você está certo. Ele não está mentindo, não. Nós temos que entender isso, que às vezes ele não está mentindo, não. Ele está falando na nossa consciência o que realmente nós somos. Nós só não queremos aceitar, mas que ele está falando o que realmente nós somos está. E é a verdade. O que nos resta? Render-se a ele? Não! Reconhecer Deus! Obrigado por estar falando comigo! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, por estar falando comigo. Amém. Eu preciso ser. Esse parágrafo que eu acabei de ler, ó, deu na minha carona deslavada aqui, ó. Deu na minha carona deslavada. Que Deus me ajude a mudar a minha natureza, a mudar a minha forma de pensar, a mudar o meu comportamento. A
para que vocês também alcancem. Meu Deus, nós precisamos, Senhor, misericórdia de nós. Vamos numa repreensão. Na hora não é boa. Então não deixe o inimigo ser o construtor para construir o alicerce. Não deixe na diversidade da vida ser o construtor do alicerce do Santo, da sua relação, do seu casamento, da sua vida, dos seus planos. Não! É Deus o artífice construtor. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Oh Deus, Senhor. Nós não permitimos o diabo enfiar um tijolo lá, enfiar uma pedra aqui, tirar uma palha de areia de lá, e daqui a pouco a casa está toda trincada, toda rachada. E casamento, irmão, casamento é igual cristal. Pode até colar, mas fica o sinal. Pode até colar. Você tem uma taça dessa aqui, se fosse cristal, ela é vidro, mas se fosse cristal, ela trinca, arranca o pé, por exemplo. Você pode pegar a melhor cola e enrolar, e você passa, tudo fica perfeitinho. Você fala, poxa, mas ficou perfeitinho.